Amém. Tá fechado seu microfone, amada. Desculpa. Boa noite aos irmãos que entraram agora. Obrigada, irmã Dulce, Deus seja louvado, né? Amém. Muito glória a Deus. bem. O nosso estudo de hoje é o 5º capítulo, né, do nosso livro, e é Justificação pela Fé Simplificada. E quem estudou o capítulo, aqui fala um pouco, assim, sobre da gente se tornar uma criança, né? Para entendermos, porque o que você pensou até aqui, até esse 5º capítulo? Em algum momento você pensou que você estava indo para uma presunção? É tão simples o evangelho, é tão poderoso, e que não depende da ação humana, nada humano, e de repente você começar a pensar, não é bem assim. Essa fé que está nos ensinando, ela pode ser uma presunção, deve haver algo mais a acrescentar nesse evangelho. Não simplesmente uma aceitação, crer. Chegou em alguns momentos você pensar em falar, ou pensar sobre o que nós lemos até aqui, chegar a esse pensamento. Mas eu quero dizer para você que o evangelho é realmente muito simples. E esse capítulo vai nos mostrar uma fé muito mais simplificada ainda. De uma maneira muito mais simples ainda. E essa maneira, às vezes nós falamos assim, que estudo profundo. Mas você sabia que o verdadeiro evangelho, ele é simples, se cava e se vê, ouve e se aceita, olha e se vê de maneira simples. É assim o evangelho de Cristo. É assim que o Senhor deseja, assim como uma criança que crê fielmente em cada palavra que o Pai fala. O Senhor deseja que nós sejamos essas crianças. Então, o autor, ele nos convida a passear por esse capítulo como se fôssemos uma criança, aprendendo cada palavra do Pai. Então, eu gostaria de começar aqui em Marcos, aqui na página 76, em Marcos capítulo 10, verso 13 ao verso 15, que fala assim: então lhe trazia algumas crianças para que tocassem, mas os discípulos repreenderam. Jesus, porém, vendo isso, ficou muito desgostoso e disse: deixai vir a mim as crianças, e não os impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. Olha só, se nós aceitarmos as coisas de Deus como uma criancinha, então nós teremos parte no reino do céu. Assim que nós vamos, deixa eu colocar alguém como organizador aqui, porque eu esqueço disso, e aí dá um trabalho, amadas, só um pouquinho. Só mais um pouquinho para eu colocar aqui, porque às vezes uma não vê, a outra vê. Só um pouquinho. Então, o Senhor deseja que nós estejamos como essas crianças, que Ele fala e eu creio na palavra. E hoje nós vamos receber essa palavra como uma criança. Se coloque ali como uma mente de uma criança, que vai ouvir a historinha de Gênesis, que é o que o capítulo realmente fala. E ver como é que uma criança
ela procede diante do pai quando o pai está contando algo para ela. Ela não está ali na expectativa e crendo e acreditando em cada palavra do pai. É assim que o Senhor deseja que o nosso coração esteja quando Ele está falando algo para nós. E Ele falando, quando nós podemos, assim, passamos a perceber as coisas do que Ele está dizendo, de que Ele é tão poderoso, e quando olho para o meu Pai, que é tão poderoso e tão rico e tão cheio de poder, e que Ele fala, as coisas acontecem, e quando essa criança que sou eu, que estou ali diante do Pai a ouvir e saber que o pensamento dele passa a ser palavra, e essa palavra, ela é executada. Então, nós caímos numa realidade de que não sabemos de nada. E o quanto nós somos coitados, miseráveis, pobres, cegos e nus. E o quanto as coisas que queremos fazer, nós não conseguimos. Não conseguimos mesmo. O pai precisa fazer. Uma criança entende isso com muita facilidade. Ele sabe que ele não tem, que ela não tem força, que ela não consegue fazer as coisas. E ela acredita que seu pai fará por ela. E com uma coisa assim muito automática. A criança não fica falando para você, pai, me segura que eu vou cair. Mãe, me segura que eu vou cair. A criança não fica falando isso para você. A criança não fica falando para você assim, mamãe, faz o almoço porque eu vou ter fome. Você pode fazer comida para mim? Ela não fica lembrando para você o que você tem que fazer. Ela sabe que você vai fazer. Ela confia no pai. Ela confia em seus pais, que ele vai cuidar. Por isso o Senhor fala que nós deveremos ser como uma criança. Aquela criancinha que sabe que o pai vai cuidar de todas as coisas, porque a palavra do pai é poderoso, ele faz as coisas acontecer na vida desta criança. Ele faz acontecer. Então, eu não preciso estar preocupado com o que vai acontecer. Eu não sei como sair, eu não sei como entrar, mas eu sei que Deus sabe como vai me colocar, como vai me tirar. É aquela criança dependente da palavra do Deus Todo-Poderoso. É assim que o Senhor deseja. Por isso, é uma fé simplificada. Uma fé que você não fica pensando, eu preciso ter fé, pedir a Deus para Ele fazer algo em mim. Eu vou até a Ele, diante da palavra, eu ouço aquela palavra que Ele está falando e eu acredito poderosamente que ela vai acontecer na minha vida. Que a graça de Deus, ela vem sobre mim, porque Ele falou que é assim. Não é porque eu peço ou porque eu estou lembrando para Ele, Senhor, eu preciso da Tua graça. Dá-me desta graça. Ele só quer que eu vou ouvir a Sua palavra e creia que a Sua palavra é a mesma palavra que no princípio, está aqui na página 77 no final, quando ele diz, no princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma, ela era vazia, havia na face da terra um abismo, mas o Espírito de Deus parava sobre ela. E ele disse Deus, haja luz, e houve luz. A terra disse para Deus, aqui está tudo escuro. Ele viu, e ele deu, e ele criou as plantas, ele criou tudo, porque isso era consequência do que estava no pensamento de Deus. Deus olhou ao nosso planeta e dentro do coração dele, ele planejou algo para esse planeta. E o pensamento dele, ele colocava em palavras e as coisas aconteciam. E o mais impressionante, amados, que dentro do pensamento de Deus, nesse planeta Terra, estava eu e você.
Estava o homem ali dentro do pensamento de Deus. Eu vou criar um homem à minha imagem e semelhança. Entende que você faz parte do pensamento de Deus e que Ele deseja que você entenda isso. Que é simplesmente ver o que Ele diz para nós e vai acontecer. Porque quando Ele criou algo, Ele tinha esse algo em mente. E isso tudo que se fez foi produto do que estava aqui no coração dele, na mente dele. E nós somos produto do coração de Deus. E em toda a criação que ele fez, as sementes, ele trouxe luz, tudo foi pelo poder da sua palavra. Tudo se tornou vivente, aonde não havia vida. Houve luz aonde tinha trevas. E ele está falando para nós essa noite, para essas criancinhas que acreditam no Pai, que não precisa dizer, Pai, eu quero que o Senhor faça isso. Porque sabe que eu sou produto do pensamento de Deus. E ele disse, eu vou criar esse homem à minha imagem e semelhança. E eu vou colocar ele no jardim e eles serão felizes. Serão perfeitos. E nele estará a minha glória. E nós, nessa noite, nós somos essa criancinha que o Senhor está falando para nós sobre a criação do que ele fez. E por mais que ele criava todas as coisas, ele ainda achava que precisava criar mais coisas para tornar esse mundo belo. E nós, amadas, somos a coroa do pensamento de Deus. Você entende que o quanto isso é grandioso, que esse pensamento que produz palavras, e essa palavra que ele fala, que ele falou, ela se torna, ela existe, ela passa a ter existência, a criar. Nós somos dessa palavra, dessa mão, desse agir do Senhor. E quando ele fala para nós, crianças, vocês vão ser novo. Eu vou dar um novo coração para vocês. E a criancinha, ela acredita nessa palavra do Pai. Porque ela vê o Pai que não deixa faltar nada para ela. Ela não precisa dizer para o Pai, Pai, você lembra que eu tenho que comer todos os dias? Pai, eu preciso que o Senhor segure na minha mão para eu começar a andar. Pai, eu preciso ouvir as palavras para que o Senhor, para que eu possa aprender a falar. Ela vê isso acontecendo na vida dela, um cuidado do Pai, o cuidado do Pai ali. E isso não é filosofar, não, amadas. Isso é real. Isso é, haja luz e houve luz. Poder do nosso Pai. Porque nós somos essa coroa do seu poder, da sua glória, da sua graça. E ele fala para nós hoje, é isso? Uma fé simplificada é você crer como uma criança na palavra que o Pai está lhe contando, do que ele vai realmente fazer. E o autor, na página 79, ele fala assim, eu quero lhe fazer uma pergunta. E se a terra dissesse, não, eu não quero luz, eu quero permanecer na escuridão. Se resistisse a Deus, a terra, você acha que há essa possibilidade? Bem, sabemos que o sol escondeu a sua face enquanto Cristo estava pendurado na cruz do Calvário. Vem Deus e diz, haja luz. E ele diz, haja. Não resista à minha palavra de criar essa luz. E a terra recebeu a sua palavra e houve luz.
Você acha que eu e você podemos ser essa terra que vai resistir a essa palavra que o Senhor quer dizer para mim, para você, criancinhas? Haja luz. E você vai dizer, não, eu quero permanecer nas trevas. Você acha que há essa possibilidade neste coração que está aqui, nessas criancinhas que Jesus quer falar essa noite conosco? Se formos como criança, não há essa possibilidade, assim como não houve aqui na Terra. A Terra aceitou a luz de bom grado. E houve luz. E toda palavra que saiu da boca de Deus, ele trouxe à existência aquilo que saiu da sua boca. E esta noite, o Senhor quer essa fé simplificada. É simplesmente aceitarmos a palavra que ele fala. E eu quero bem no finalzinho, onde fala assim, no último parágrafo da página 79. Estamos lá, estamos nós, uma escuridão vazia sobre a face do nosso abismo, miseráveis, pobres, cegos e nu, desde a planta do pé até o fio do cabelo. Há só feridas, contusões e chagas e perturbações. Mal estamos vestidos, as roupas são escassas, sujas, trapos de imundícia. Não era isso que Deus tinha em mente. Não é mesmo? Deus não tinha isso em mente para nós. O nosso Deus tinha em mente homens conforme a sua imagem e semelhança, que a sua glória o rodeasse. Não era de nada disso que ele tinha na mente. Nada parecido com aquele homem do princípio, mas percebe que a sua criação, ela foi interrompida. O homem serviria para ocupar o lugar dos anjos caídos, e isso parou a ser o objetivo da criação. Passou a ser o objetivo da criação. O Senhor criou a terra. E ele ficou muito triste, porque ele tinha perdido muitos anjos, a terça parte dos anjos. E nós vamos ocupar esse lugar. Nós sabemos disso, desses anjos. Mas o Senhor deseja que esse propósito que está determinado na sua mente, ela se cumpra na nossa vida. Porque nós precisamos aceitar. Nós precisamos... o computador disse que ia desligar, não entendi. Só um momentinho, amadas. Nós precisamos aceitar esse plano que o Senhor disse para nós, como uma criança. Que a glória dele virá sobre mim. Que a palavra dele é poderosa, que quando ele determina uma palavra sobre a minha vida, sobre a sua vida, ela acontece. Agora vamos para a página 80, que fala assim: o evangelho é o poder de Deus. Como é que Deus criou no começo? Com seu poder. O poder da sua palavra. Mas Adão caiu ao pecar, correu se esconder. O que Deus fez? Deus passeava no jardim à tardinha, assim como todos os outros dias ele fazia, e como se nada houvesse de errado. Por quê? Porque veio Deus na viração do dia como se nada tivesse acontecido e disse: onde estás? Porque ele ainda tinha em sua mente aquele fim esperado. Esse é o motivo. E Deus ainda tem na sua mente o fim esperado para nós, amados. Ele ainda tem na sua mente. Sabe, dessa fé simplificada, de crer na palavra dele. Por que que Adão caiu? Por que que Eva caiu? Porque ele não creu, eles não creram na palavra, como uma criança que acredita na palavra do Pai. Eles não creram. Eles creram numa outra palavra. E essa fé simplificada é que Jesus deseja para nós, que creiamos no seu poder regenerador, restaurador,
que muda o meu entendimento, que muda a minha vida. É isso que o Senhor deseja para nós, é isso que Ele quer fazer. E por que Ele perguntou? Porque Ele ainda estava com isso, esse fim esperado daquele casal. Será que Ele não sabia? Ele sabia. Mas Ele nunca desistiu desse fim esperado que Ele tem na sua mente. Fala, irmã Edileuza. Você levantou a mãozinha? Tem que abrir o áudio, amada. Abre o áudio, irmã Edileuza. Eu acho que ela tocou na mãozinha, foi engano, capaz, né? Vocês podem comentar, amadas. Página 81. Vamos lá. Da mesma forma que Deus veio até a terra, Ele vem até nós e diz, justificado. E o que acontece? A justiça aparece. Deus veio até a terra e diz, haja luz e houve luz. Então, Deus vem até nós e diz as palavras, justiça. Bem no lugar onde o pecado é abundante e a justiça brota. Você crê nisso? Como uma criança que crê na palavra do seu pai? Você acredita? Acredita que é simples assim? Acredite. E ele faz aqui um clamor. Por favor, acredite. Deus vem e diz, haja luz e houve luz. Não discutimos com ele sobre isso. Ou discutimos? Nós discutimos com Deus questionando essa palavra? Não. Mas quando Deus vem até nós, pecadores, e ele diz, justo, frequentemente, nós pegamos discutindo com Deus, dizendo, não, não, não. Veja como isso poderia acontecer. Mas, amigos, Deus disse, então acredite, acredite. Nós que somos as criancinhas do nosso Deus, Ele diz, justiça, justo, você é justo, acredite. Isso não é presunção, isso é fé. É crer na palavra que sai da boca de Deus. A irmã Rúbia levantou a mãozinha. Pode falar, irmã Rúbia. Hoje, boa noite, meninas. Hoje eu escutei um sermão e o pastor falou uma coisa que eu nunca escutei na minha vida. Com 30 anos, mais de 30 anos de adventismo. Existe uma única oração, a única oração que Deus imediatamente atende. Responde e atende essa oração. É a única. Ele atende outras orações, ele responde, mas essa é toda vez que a gente ora, ele atende na hora, imediatamente. É quando nós pedimos o perdão. Por quê? Porque o Pai, ele tem ansiedade de nos purificar, de nos transformar, de nos perdoar. Ele tem ansiedade de ver o Filho em nós. Eu achei isso tão... A serva do Senhor fala isso, Ellen G. White fala isso também. Eu achei isso tão revelador, assim como também o verso que eu li sábado na escola sabatina, né, que eu frisei bastante, que Jesus, ele não fica pleiteando lá diante do Pai, ó Pai, perdoa, ó Pai, perdoa, eu morri por ela. Não, o Senhor Jesus só diz, Pai, eu morri por ela. E o Pai imediatamente concede o perdão, por quê? Porque o Pai nos ama. Jesus diz, eu não preciso ficar pleiteando, porque o Pai vos ama. Então, o pai e o filho, eles têm ansiedade de nos conceder o perdão e a justiça. Ansiedade. Amém, amém. Então, aqui está falando, amados, não discorde de Deus. Quando ele diz para você, justos, se você me aceitou, você é justo. Creia no poder da redenção. E o poder da criação é o mesmo poder que disse na criação, haja luz e houve luz.
todo o plano de Deus para nós, que está na mente dele, ele espera que aconteça, que seja executada na minha vida. Por isso ele pede que nós sejamos simples, que aceitamos isso, essa fé, de maneira simples, é simples mesmo. É aqui o pai falando e as crianças ouvindo, e o pai diz, vocês são justos? E a criancinha acredita. Meu pai não mente. Meu pai é poderoso. Se ele falou, é verdade. Entende, amadas? Mas o problema, aqui diz assim, mas o problema é, você vai deixar? Essa é a questão. Esse é o problema de muitos. Não permitem a palavra de Deus agir, produzir aquilo que ele fala. Não permitimos, porque nós ficamos questionando a nós mesmos diante de Deus, quando ele fala, o nosso pai fala para nós, justos, você é justa. E aí nós falamos, não, Jesus, o meu coração ainda é mau. Não, Jesus, aí eu começo aquela lamúria do velho homem e não aceita a renovação, a redenção que Cristo quer fazer no meu coração, essa mudança, essa luz que ele quer trazer, esse poder que ele quer renovar. Porque eu questiono com Deus, eu não aceito o Senhor falar, justo, vocês é justos. É simples assim. É pelo poder da sua palavra, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu determino na minha vida. Não é. As crianças que amam o papai, e que está ali diante do papai, ouvindo o papai contar uma história, vai aceitar quando ele diz, justo, vocês são justos, crianças. Não foi assim que esse capítulo tenta levar a gente a nos colocarmos como uma criancinha que ouve uma historinha do pai. Então, essa noite nós estamos sendo como uma criancinha que estamos ouvindo a historinha do pai, mas queremos ser a criancinha que acredita no poder do pai e que aceita a palavra do pai. E olha só o que fala mais. Portanto, quando Deus declara sua justiça, ele está falando de nos imputar a sua justiça e da operação interior da sua justiça, pois a palavra de Deus é a palavra que cumpre. Ele vê o fim esperado ao falar. E o que acontece? Quando ele fala, ele vê o fim esperado que ele falou. Porque quando ele fala lá no princípio, haja luz, não houve luz. Quando ele diz que a terra dê semente, brote os frutos, não brotou. Então ele espera que quando ele diz para nós que nós somos justos, essa operação ela aconteça interiormente dentro do nosso coração. Então esse fim que ele espera, que ele está esperando, que desde o princípio ele colocou no seu coração, nós, que ela aconteça. Ele quer ver o produto final antes de o produto ser produzido. Glória a Deus. Isso é tremendo. Ele quer ver o produto final antes que o produto seja produzido. Por quê? Porque ele falou por uma criancinha que está começando a aprender do pai. E essa criancinha aceitou e acreditou na palavra do pai. Então, ele já vê esse produto lá na frente, que produzido agora, ele vê lá na frente. Se essa criança acredita na palavra do pai e recebe essa palavra. Então, o que significa deixar acontecer? O que significa? Bem, muito simples. Pare de resistir à palavra de Deus, amados. Apenas permita que aconteça. Uma das definições diz da liberdade. Deus quer que nos dá o dom da justiça, e esse dom está bem aqui, esperando para vir jorrando sobre nós. Deixa isso acontecer no seu coração. Não resista o que o Pai está dizendo, que somos justos.
E Amós 5:24 fala: corra, porém, a justiça como as águas, e a retidão como ribeiro perene. Corra, receba, aceite esse jorrar, essa justiça, aceite esse presente. Lembra do presente do capítulo anterior? Aceite esse presente. Ele está vendo isso. Ele fez essa declaração já na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Ele já fez essa declaração. Justo, crianças, vocês são justas. Pelo simples fato de vocês acreditar na minha palavra que eu estou falando para vocês essa noite. Vocês são justas. Viva isso. Eu já estou declarando e vendo o produto final disso. Entende que amor, que grandiosidade, que misericórdia, que glorioso, que coisa tremenda. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Eu não estou com as horas que meu relógio está atrasado aqui, mas vamos continuar aqui na página 82. É 8 e 8, tá? 8 e 8, né? Dá para a gente fazer mais um pouquinho. Vamos perguntar de uma forma diferente. Olha o que o autor pergunta. O que significa deixar? Como que um ser humano, pecador como eu, pode estar justificado diante de Deus? Como isso pode acontecer? E esse é o propósito dessa nossa meditação. Como é que o Pai me diz, uma pecadora como eu, ele diz justa, e como é que eu posso deixar isso acontecer na minha vida? O que é que Deus conta como justiça para me declarar, né, justo? O que é que ele considera como sendo justiça? Quando soubermos disso, é aí que poderemos estar diante de Deus como justificados, porque é isso que ele considera como justiça. Então, nós precisamos entender o que é a justiça, o que ele considera como sendo justiça. Vamos ver? Será que sabemos o que é que Deus conta como justiça? Será? Eu sei que você sabe que as anteriores nós estudamos, mas é muito importante a gente ler isso aqui, né? Sempre pensamos que devemos ir até os 10 mandamentos para guardá-los, mas já não aprendemos que fazer isso é trapo de imundície? Nós já aprendemos anteriormente. Eu dizer que guardo os mandamentos, que eu faça alguma coisa, são vestes imundas, não é verdade? Pode ser que fiquemos surpresos com isso. Talvez haja espanto em saber o que é que Deus conta como justiça. Mas aquilo que mais vai surpreender é o quão simples, na verdade, é. Eu quero que vejamos hoje, pela graça de Deus, essa simplicidade. Essa simplicidade que o Senhor está falando para nós, dessa fé simples. Oro para que o Senhor me perdoe hoje, se de alguma das mais fragilidades prejudicar esse estudo e a simplicidade dessa mensagem. Era o clamor do autor. E olha o que ele fala. Está aqui no verso 1 e 2. Estávamos nós em pecado, quando Deus veio e disse a palavra justo. Se eu deixo essa palavra ter o efeito que ela quer ter, então posso estar diante de Deus como se nunca tivesse pecado em minha vida toda. Então, como deixo? O que é que Deus conta como justiça? Novamente ele pergunta, bem para ficar gravado na nossa mente. Essas são as única e a mesma pergunta. Deixar é ser computado como justo. O que é deixar? O que deixar significa? Vamos passar um tempinho em Romanos 4. Aqui vamos ver o que a palavra de Deus, como a palavra de Deus é pura, e nós podemos adicionarmos nada nessa palavra. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus.
Então, o que é essa justiça? Aqui nós vemos aqui que não é as obras, né? Já estudamos em nossas palestras anteriores, isso não é mesmo? Justiça não vem das nossas próprias obras, vem em acreditar na propiciação, vem através do operar de Deus em Jesus Cristo, que habita em mim, como sendo eu. Aquilo que nós já sabemos. Mas isso é bom, nós, de maneira simples, mais simplificada ainda, essa fé. O que é essa justiça? É acreditar Deus está em Jesus e eles está em mim e eles sou eu e eu sou eles. Pode crer nisso, amados. Você pode crer nisso. De que Jesus está em mim. Jesus está em mim. Jesus está em você. Eles moram em nós. Por isso somos justos. Somos justos porque Ele habita em nós. Você crê nessa palavra? Você deixa essa palavra entrar no seu coração? Você deixa isso acontecer? Vamos continuar lendo o livro, porque eu não quero deixar essa parte, essas duas últimas páginas, sem ler toda. Eu sei que você leu, mas isso tem que ficar gravado em nosso coração de uma forma mais simplificada, como o autor deixou nessas 2 páginas. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O que é a justiça que foi imputada sobre a vida de Abraão? Ele crê que Deus e Jesus moravam nele, e que ele era justo. Entendeu? E que Jesus era ele, porque habitava nele, e tudo que ele fazia era porque Jesus fazia, não era ele que fazia, era Jesus que fazia. Né? Lemos com a mente de uma criança, novamente, nós somos crianças hoje. Teremos a doutrina da justificação pela fé em sua totalidade. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu em Deus, e o que lhe foi imputado como justiça? Ele acreditou. O crer lhe foi imputado como justiça. Isso mesmo, isso. Crer em Deus lhe foi imputado como justiça. Novamente ele repete. É isso. É crer em Deus. Você crê em Deus, ser justo. Isso soa muito simples. Será que Deus cometeu algum tipo de erro quando ele fala que é somente crer? Tudo que Abraão fez foi crer em Deus. Ele simplesmente acreditou naquilo que Deus havia dito. E Deus o imputou isso por justiça. Ele simplesmente creu, amados, em tudo que Deus falou para ele. E é simplesmente isso, amadas, que nós precisamos aprender. É crer no que ele tem falado para nós, que nós somos justos. O imputou isso por justiça, porque ele creu. O que foi que Abraão creu? Vamos lá em Gênesis, 15, 4 e 6, e Romanos 4, no que Abraão creu. Vamos lá. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse: olha agora para o céu, quantas estrelas se pode contar? E acrescentou-lhe: assim será a tua descendência. E creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe como justiça. Abraão não tinha filhos. E ele creu. O Senhor falou para ele. E Abraão morreu sem o cumprimento da promessa, mas ele não perdeu a fé. Ele sabia que eu e você estaríamos aqui. Porque ele creu. E porque ele creu, eu e você estamos aqui, amados. Ele creu que Deus faria, que o povo dele seria como as estrelas.
Isso é tremendo. Isso é crer. Acreditar na palavra. Deus disse a Abraão, olhe para o céu, o número das estrelas será a tua descendência. E Abraão creu em Deus. Ele disse amém. E em seguida o que fez Deus? Você é justo. Você crê? Se você crê nessa palavra, você é justo. Pode sair dessa reunião tranquilas, crendo que você é justo. E que tudo que você vai fazer vai ser Cristo fazendo em você. Porque Ele vai dizer o que você vai fazer. Ele vai te encaminhar. Como o papai conduz uma criança para caminhar. E Ele vai te alimentar, como o papai alimenta uma criancinha. E Ele vai cuidar de você, como o papai cuida das criancinhas. Porque creu. Agora, Romanos 4, não podemos ficar sem ler, né, amadas? Ora, ao que trabalha não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Já pensou se fosse para pagar com as obras uma dívida dessa? Nunca poderíamos pagar. Porém, o que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça, sem as obras, dizendo, bem-aventurado aquele cuja iniquidades são perdoados e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa pecado. Bem, pois, está bem-aventurança sobre a circunstância somente, ou também sobre incircuncisão. Porque dizemos, a Abraão foi imputada a fé como justiça. Como, pois, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas sim na incircuncisão. Você já pensou isso, amado? Crer. Crer. Ele não estava na circuncisão. Creu. É assim. É assim, simples assim. Interessante notar, para a gente finalizar, eu vou ler isso aqui. Interessante notar isso. A fé de Abraão foi imputada como justiça quando? Quando ele era de fora da igreja. Quando ele não era circuncidado, quando ele não era batizado. É simples fato dele crer quando Jesus disse, vai, Abraão. Antes de ser circuncidado. E constantemente pensamos que precisamos nos tornar membro da igreja antes de termos a justificação, antes de sermos considerados justos, corretos diante de Deus. Tenho que fazer isso e aquilo, mas Abraão, ele era um incircunciso, ele era um pagão, e Deus disse, justo. Creu. Crê somente, meu Deus, isso é glorioso para nós. Abraão era justo, ele se tornou justo a partir do momento que ele creu. Ele não passou pelo batismo, que a circuncisão era o batismo da época. Ele não passou por isso, ele já era justo, porque ele creu. E assim você... E naquele momento que ele creu e que ele foi considerado justo, o pai, ele começou uma trajetória com o pai. Assim somos nós. Somos justas. E a nossa trajetória com o nosso pai começou. E o nosso pai está nos conduzindo, segurando na mão dessa criancinha, ensinando essa criancinha a dar passo a passo. Colocando comida na boca dessa criancinha para ela aprender a comer. O Pai está conduzindo, está nos conduzindo, amadas. Basta eu crer. Justas, mulheres santas, mulheres de Deus, justas. Mesmo ainda na incircuncisão. Crê somente. É isso. Isso é a justiça que Deus tem para você. Ele e o Pai estando em mim e eu crendo somente. É só isso, amadas. Que Deus nos abençoe. Isso é fé simplificada. E o capítulo não terminou, né?
Você ainda vai aprender mais um pouquinho a semana que vem dessa fé simplificada, que é tremenda, e que nós não precisamos de tanta coisa, é simples, muito simples. Crer somente. O Pai disse para nós essa noite: filhas, vocês são justas. Você crê? Se você crê, o Pai vai te conduzir. E o haja luz vai entrar no seu coração, tirando todas as trevas exteriores. Tudo tirará do seu coração, todo mal será limpo. Tudo você vai brilhar com a glória de Deus. E Ele vai te conduzir passo a passo, segurando nas nossas mãos, para não tropeçarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Assim como nosso Pai terrestre não deixa aquele pequeno bebezinho cair ou tropeçar. Que Deus nos abençoe. Que você e eu possamos crer somente. Amém, amadas? Vamos então ajoelhar para orarmos, buscarmos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, que palavra que o Senhor trouxe para nós essa noite. Tão simples, ó Deus. É tão simples para nós. E nós queremos essa simplicidade do Evangelho em nosso coração. Nós cremos, Pai, que o Senhor é poderoso para criar todas as coisas, assim como tem criado. Nós cremos que o haja, que a palavra do Senhor, ela entra em nosso coração e ela produz fruto, e ela clareia, e ela transforma. Nós cremos nesta palavra, nesta declaração, que somos justas. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai querido, porque queremos viver assim, criancinhas, conduzido pelo teu braço forte e poderoso. Abençoe cada irmã aqui presente, ó Deus. Quero colocar a irmã Aparecida nos teus braços de amor. Ela precisa do agir do Senhor. Vai fazer uma cirurgia, ó Deus, seja com ela, seja com os médicos. Quero colocar a Débora também na tua presença, Senhor. Seja com a Débora. Transforme a sua mente. Guie ela, Senhor. Que ela possa conhecer a ti e ouvir também a tua palavra. Ouvir e sentir o teu amor. Transforme a vida dela. Toda a sua família. Seus pais, seu lar. Senhor, possa abençoar, Pai querido. E a cada irmã aqui. Cada pedido do grupo de oração. Sei que o Senhor está com cada pedido diante de ti, ó Pai. E nós cremos que o Senhor nos responde, que o Senhor tem nos abençoado, que o Senhor é um Pai amoroso e misericordioso. Eu te louvo por isso, Pai querido. E é em nome do nosso Salvador Jesus que eu agradeço e peço todas as bênçãos. Em nome dele, Pai. Amém, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Graças a Deus. Amém. Amém, amadas. Amém. Até amanhã, com a graça do nosso Deus. Estaremos amanhã juntas novamente.